Empreender é totalmente diferente do que a gente pensa, mas não é difícil e é possível para qualquer pessoa. Então, empreender é muito bonito nas redes sociais, mas a realidade é que tem que ter um trabalho árduo por trás. Mas assim, é muita dedicação. Quem falar assim, eu quero empreender para trabalhar menos, não empreenda. Também assim, empreender em algo que goste faz toda a diferença. Tem que descobrir o dom para dedicar, porque não adianta ir só pelo dinheiro. Ganhar, poupar e usufruir. Que é a liberdade financeira, saber que você tem uma garantia ali, que você tem uma segurança. É comprar aquilo que não precisa com o dinheiro que nem tem. A pessoa vai... Existe uma frase que muitos adolescentes escutam desde pequenos: estude para ter um futuro melhor. Mas quase ninguém explica como construir esse futuro na prática. Ninguém ensina direito sobre dinheiro, sobre organização financeira, sobre escolhas inteligentes ou sobre como transformar talentos em oportunidades. E talvez por isso tanta gente cresce acreditando que sucesso é sorte, quando na verdade ele quase sempre começa em pequenas decisões tomadas todos os dias. A verdade é que aprender sobre dinheiro não é ganância. Aprender sobre dinheiro é aprender sobre liberdade, responsabilidade e independência. É entender que sonhos também precisam de planejamento para sair do papel. Oi, eu sou a Analice e hoje vamos falar sobre empreendedorismo, educação financeira e sobre como a forma que você cuida de seu dinheiro pode mudar completamente seu futuro. E para essa conversa tão necessária, recebemos hoje uma convidada muito especial, a Regiane do Carmo. A Regiane do Carmo atua no ramo da moda, tem grande experiência com o empreendedorismo e entende profundamente sobre investimentos e educação financeira. Regiane, seja muito bem-vinda a SAcast. Tenho certeza que a nossa conversa vai abrir a mente de muitos jovens que estão nos ouvindo hoje. Oi, Analice. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Nós agradecemos pela sua presença, Regiane. Quando você era adolescente, imaginava que um dia se tornaria empresária? Não imaginava. Na verdade, quando eu era adolescente, eu sonhava em ser dentista. Era o meu sonho ser dentista. Mas as condições na época não eram favoráveis, né? Faculdade de odontologia na época era particular, para passar numa federal era muito difícil. E acabou que esse meu sonho foi deixando de lado e eu fui levada para o empreendedorismo. Aos poucos eu fui levada. Quando a gente é adolescente, a gente sempre muda o nosso pensamento quando crescemos. Sim, a gente vai sonhando, mas lá na frente a gente vê também que não era aquilo. Uhum. Como surgiu essa conexão com o universo da moda e do empreendedorismo? Então, aos 18 anos, eu fui trabalhar em uma loja de calçados aqui em Rondonópolis. Um amigo meu trabalhava e ele conseguiu para mim uma vaga e eu fui trabalhar como vendedora, sem experiência nenhuma. Eu era vendedora de calçados, né? E ali eu descobri o meu amor pelas vendas, mas eu não imaginava jamais que um dia teria o meu próprio negócio. Tanto é que depois daquela loja eu passei por várias outras empresas e eu fui me despertar mesmo para o empreendedorismo quando eu já estava com 27 anos, que foi quando eu engravidei dos meus filhos, eu engravidei de gêmeos. E nessa época eu trabalhava para um banco, já não era mais no ramo da moda, né, que eu tinha saído da loja. Eu trabalhava para um banco e, na ocasião, o banco foi vendido. Quando eu voltei da minha licença, eu fui mandada embora. Aí eu parei e pensei, falei, e agora? Vou fazer o quê? Preciso fazer alguma coisa, né? Eu falei, voltar a trabalhar com 2 crianças pequenas é complicado. Aí eu tive a ideia de começar a vender roupa. Nessa época, eu consultei 2 amigas minhas. As 2 vendiam. Uma falou, eu acho melhor você não ir, porque acho que você não vai gostar, é muito complicado, é difícil. E a outra já me incentivou. Eu acho que você tem que ir, porque você leva todo jeito. E aí eu fui com a cara e a coragem. Eu estava com o acerto da empresa, que eu havia trabalhado, né? Aí eu peguei esse acerto, fui para São Paulo e comecei a vender. Então você já trabalhava no banco, né? Depois Sim. Você teve sua própria loja. Sim. Que legal! Você acredita que muitos adolescentes ainda enxergam o sucesso apenas como algo distante, impossível, quase impossível de alcançar? Sim, eu acho. Eu acho que os adolescentes hoje é muito difícil para eles, por quê? Porque eles se baseiam naquelas pessoas que começaram e já fizeram sucesso. Hoje, assim, infelizmente, a mídia mostra muito o glamour que existe por trás de algumas pessoas, mas na realidade não é assim. Então, acho que o adolescente ele fica com medo
Ele pensa assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir empreender, porque fulano começou. Hoje a gente vê exemplo de pessoas que começam história e fica milionário, e a gente sabe que a realidade não é essa. Empreender é totalmente diferente do que a gente pensa, mas não é difícil e é possível para qualquer pessoa. É, porque muitos pensam pelo lado negativo, né? Mas Sim. sempre tem que pensar pelo positivo. Sim, então assim, não pode se basear nos outros, só que tem que entender que é algo que vai depender da pessoa e da dedicação dela. Empreender parece algo bonito nas redes sociais, mas qual a realidade por trás disso? Então, empreender é muito bonito nas redes sociais, mas a realidade é que tem que ter um trabalho árduo por trás. Eu estou empreendendo há 22 anos e não vou dizer que foi fácil. A gente tem que persistir. As pessoas veem e falam, nossa, que lindo ver a pessoa com uma loja montada, né? Igual eu estou com minha loja montada, depois de 20 anos que eu montei a minha loja fora de casa. Eu fiquei 20 anos com a loja em casa. Mas, assim, é muita dedicação. Quem falar assim, eu quero empreender para trabalhar menos, não empreenda. Porque quem trabalha menos é quem é CLT, que trabalha às 8 horas, né? Quem empreende trabalha 10, 12, às vezes até mais. Então, assim, não existe glamour nenhum. O glamour é só na rede social. Porque por trás dos bastidores, o dono faz de tudo. Hoje eu atendo, eu passo roupa, eu faço provador, eu que faço compra, atendo fornecedor. Então, assim, tem que ter uma dedicação diária, constante, para o negócio dar certo. É sempre algo diferente nas redes sociais, né? Muito diferente, porque na rede social a gente só posta o quê? A foto bonita, mostrando o look, né? Mostrando ali um atendimento, mas a gente não mostra. Quando você está lá pondo preço, etiquetando, arrumando o estoque, dando uma geral na loja. Quando a loja fecha, tem todo um trabalho por trás. Então, assim, é muito bom empreender? É. Eu incentivo quem queira. Mas a pessoa tem que entender que ela vai ter que dedicar. Empreender é dedicação constante. Tem que ter muita paciência. Muita paciência, abrir mão de muitas coisas. Então, assim, resiliência em algumas coisas para conseguir chegar onde quer. É, realmente, né? Tem que ser bem persistente. Persistente. Porque muitas pessoas começam a empreender e desistem no caminho. Porque não é fácil. Então, a pessoa tem que saber o que ela quer. E também, assim, empreender em algo que goste faz toda a diferença. Porque se você começar a empreender só pelo dinheiro, aí você não vai conseguir dar continuidade. Qual o seu maior desafio no começo da sua trajetória como empresária? Meu começo foi bem difícil porque eu fazia tudo sozinha. Quando eu montei a loja, há 22 anos atrás, eu ia para São Paulo fazer compra. Primeiro, a maior dificuldade minha foi deixar meus filhos pequenos, que eles tinham só 6 meses, os gêmeos. Eu tive gêmeos, aí eu deixei os meninos e fui para São Paulo fazer compras, para vender roupa. Aí eu chegava, eu tinha que colocar preço, atender e sair para receber. Porque na época era só eu. Eu lembro que eu chegava de ônibus, ficava 4 dias fora. Eu chegava, nem descansava, subia na minha moto, eu tinha uma moto, e eu saía para levar a roupa e para receber. Então, assim, o começo foi difícil, porque era sozinha, eu tinha que fazer tudo, né? Hoje não, hoje eu tenho uma equipe que me ajuda, eu tenho vendedora, eu tenho uma auxiliar no caixa, e mesmo assim não é tão fácil. Mas em vista do passado, do meu início, a minha dificuldade foi essa. Sozinha eu tinha que fazer tudo e ainda dar atenção para as crianças que eram pequenas. Você teve muita dificuldade porque era sozinha, né? Sim, era bem difícil o início. E todo começo é difícil para todo mundo, né? Cada um tem as suas dificuldades. Em algum momento você sentiu medo de não dar certo? Não, em nenhum momento. Tem muita gente que fica com medo de não dar certo, né? Que às vezes... Não, eu sempre soube que daria certo. Primeiro porque eu estava fazendo algo que eu gostava. Na primeira compra que eu fiz, que eu voltei de São Paulo, eu já vi que era aquilo que eu gostava de fazer. Tanto é que eu cheguei de São Paulo, com menos de um mês eu voltei de novo. Foi tão bom, eu vendi tão bem, que com 20 e poucos dias eu entrei no ônibus e voltei de novo para fazer compra. Foi assim, ali eu descobri que era o que eu gostava, eu atendia em casa, eu atendia só pessoas conhecidas, né? Porque eram as minhas amigas, e uma ia falando para a outra. E nesse boca a boca eu ganhei um monte de cliente, eu amava o que eu fazia. Amava não, eu amo, né? Que eu faço até hoje. Mas desde o começo eu já descobri que era aquilo. Então, assim, eu sabia que ia dar certo porque eu estava fazendo algo que eu gostava. Eu sabia que o retorno ia vir. Não vem rápido, demora, mas eu sabia que uma hora ele viria. É aquilo que você disse, né? Tem que... Persistir. Tem que ir pelo... tem que escolher uma coisa que goste, Que né? goste. Não é falar assim, ai, fulano tá fazendo isso, tá ganhando dinheiro, eu vou fazer também. Não. O que serve para você não vai servir para mim. Pode ser que seja a mesma coisa, o mesmo dom. Mas se não for, não adianta. Se você não tiver o dom de vender, não adianta você abrir uma loja. Entendeu? Porque abrir uma loja não é só vender. Tem várias coisas por trás, né? Como tem a pessoa que tem o dom da música, ela vai cantar.
Tem gente que tem o dom de cuidar de criança. Então, assim, cada um tem seu dom. Tem que descobrir o dom para dedicar, porque não adianta ir só pelo dinheiro. Por isso que a gente vê, às vezes, uma babá judiando de criança, porque ela não gosta de cuidar de criança. Mas ela foi cuidar porque ela pensou no dinheiro só. Então, assim, tudo que você faz pensando só no dinheiro não é legal. Não é bom. Tem que sempre pensar naquilo que gosta, né? Fazer o que gosta. Unir o útil ao agradável, né? Por que você acredita que os adolescentes deveriam aprender sobre dinheiro desde cedo? Eu sempre achei que nas escolas seria tão bom se colocasse educação financeira, porque eu acho que o adolescente que cresce sabendo lidar com dinheiro, tudo é diferente na vida dele. Por quê? Porque depois que ele criar o hábito de aprender sobre finanças, de aprender sobre poupar, sobre ele aprender a economizar, faz toda a diferença na vida dele. Quem cresce sabendo que não pode gastar tudo que ganha, vai estar bem à frente daquele que só ganha e torra. É assim. Hoje não é difícil a pessoa começar a poupar, não é difícil a pessoa começar a investir. Hoje dá para você investir com bem pouquinho. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que ganha um salário mínimo. Se todo mês ela se propor a guardar 10% do salário dela, não é muita coisa. Ela tem que se pagar primeiro. Ela pega ali, tira uma quantia, vou fazer um investimento, que seja num tesouro direto, num CDB. E hoje é muito fácil aprender sobre finanças, porque hoje os canais ensinam de graça. Hoje no YouTube tem vários canais que você entra e aprende de graça. Então, assim, o adolescente que crescer aprendendo a poupar, ele já não vai gastar à toa. Ele vai aprender assim, não, ao invés de gastar com isso aqui, eu vou poupar. Isso aqui eu preciso? Na hora de gastar, ele vai pensar assim, eu preciso disso mesmo? Preciso. Ele vai comprar. Não preciso? Ele não vai. Então, ele não se torna um adulto endividado. É muito importante. Eu acho que desde cedo, como nas escolas ainda não ensinam muito, eu acho que os pais têm que ensinar. Ensinar os filhos o verdadeiro valor do dinheiro, o verdadeiro sentido, né? Que o dinheiro não é só ganhar por ganhar e também não é só pensar em ganhar. Tem que desfrutar? Tem. Mas tem que saber ter um equilíbrio. Ganhar, poupar e usufruir. E pensando também na aposentadoria, porque se a pessoa começa a poupar desde nova, uma adolescente como você, que está na sua idade, se você começar a trabalhar como menor aprendiz, todo mês você tirar ali 10% do seu salário de menor aprendiz e fazer um investimento, um pequeno investimento, lá na frente isso aí já tornou uma bola de neve. Os juros compostos vão só fazendo ele crescer e multiplicar e você vai tomando gosto. E isso aí também te deixa mais tranquila, por quê? Porque te dá aquela liberdade, que é a liberdade financeira, saber que você tem uma garantia ali, que você tem uma segurança. Então, assim, seria muito importante hoje ter uma matéria que ensinasse sobre educação financeira nas escolas. Eu acho que nós teríamos menos adultos endividados e comprando coisas não necessárias, porque às vezes compra por comprar. Quando você tem uma consciência financeira, você não gasta à toa. Você gasta com consciência. Ah, eu preciso mesmo desse iPhone? Eu não posso continuar com o iPhone que eu tenho aqui? Então, assim, você já passa a pensar antes de gastar. Eu acho que faz toda a diferença. Tem gente que se influencia, né? Vê que é modinha e quer comprar. Daí, Isso. um dia seguinte, já não quer mais. Isso, porque comprou por comprar, não comprou por necessidade. Por isso que a gente tem sempre que fazer uma pergunta, eu preciso mesmo disso? Se você precisa, você compra. Não precisa, passa a vez, espera. Entendeu? Realmente, né? Tem muita gente que deixa jogado pela casa e não brinca mais. É o dinheiro jogado fora. Você não concorda? Por Concordo. exemplo, você vai lá e compra um brinquedo que a criança não vai usar. Aquele brinquedo está ali. Aquele ali foi um dinheiro jogado fora. Qual o maior erro financeiro que muitos jovens começam a cometer sem perceber? O maior erro financeiro é comprar aquilo que não precisa com dinheiro que nem tem. A pessoa vai lá e se endivida sem poder para comprar uma coisa que ele nem precisa e às vezes para agradar pessoas que nem são tão importantes para ele. Porque hoje em dia as pessoas vivem muito assim, de aparência. Às vezes a pessoa, vou dar um exemplo, um adulto, que quer comprar uma BMW para impressionar os vizinhos. Sendo que ele nem gosta dos vizinhos, às vezes nem é tão amigo do vizinho. E às vezes nem pode comprar aquela BMW. Aí ele vai lá e dá o carro dele, financia, sem necessidade, faz uma dívida para impressionar uma pessoa que nem é importante para ele e comprar algo que nem é algo que ele queria tanto, só para se aparecer. Então, assim, quando a pessoa tem consciência, ela não faz esse tipo de coisa. Então, os jovens, a pergunta e o conselho, né? É nunca Sim. fazer algo para impressionar os outros, se for algo que você não queira tanto, se for algo que não esteja dentro do seu orçamento.
A gente tem que sempre pensar naquilo que tem, né? Por exemplo, tenho R$ 10 e quero comprar uma boneca de 20. Eu vou ficar endividada. Espera, é só não comprar no momento. Eu posso agora? Não, então eu vou esperar. Vou esperar ganhar mais os 10. Aí quando tem os 10, é isso mesmo que você quer? Até lá você deu tempo de pensar. Sim, é isso que eu quero. Aí vai lá e compra. Não, agora eu pensei bem, não é isso. Guarda o seu dinheiro. Aplica ele, faz um outro investimento melhor. Já tem pessoas que, na hora, eu tenho R$ 10, mas eu quero comprar uma boneca de 20. Daí já compra na hora e fica endividado, né? Bem isso. Hoje, as redes sociais criam muita pressão para comprar, mostrar e aparentar. Como o adolescente pode aprender a diferenciar o desejo de necessidade? Você viu? É o que nós acabamos de falar, né? O que é isso aí? As redes sociais querem o quê? Fazer a propaganda e a pessoa ficar louca para comprar aquilo lá. É onde ela tem que fazer aquela pergunta. Eu preciso mesmo disso aqui? Um exemplo, você vai fazer uma compra pela Shopee ou pela Shein. Você encheu o carrinho, não compra no dia. Você escolhe tudo que você falou que você quer e deixa ali no carrinho. Espera 2 dias. Daqui 2 dias você volta para ver que daquelas peças lá que você separou, que você quer muito mesmo, que você precisa. Ali você já vai tirar algumas coisas. Ou às vezes vai tirar tudo. Ou se você falar, não, eu quero muito, você vai acabar comprando. Então, assim, não é só questão de falar, mas então é só economizar, economizar. Não. É comprar com consciência, né? É gastar com consciência. Comprar coisas necessárias, coisas que você precisa mesmo. E sempre fazer o equilíbrio, como eu disse. Comprar, mas sempre poupar um pouco. Nunca gastar tudo que tem. Eu falo que todos nós temos que ter uma reserva de emergência. É aquela reserva que, se acontecer um imprevisto, é uma emergência. Um problema de saúde, um carro que estragou, uma moto, um filho que ficou doente. Aí você tem aquela reserva para você fazer o que você está precisando no momento. Quem não tem, apura. Aí vai para cheque especial, vai pedir empréstimo para os outros, ou no banco, pagar juros absurdos, né? Ou usar o cartão. Então, eu falo assim, quem compra com consciência, quem pensa bem antes de fazer, nunca vai estar em apuros. Tem adulto que já recebe o salário, daí já quer comprar alguma coisa e gastar o salário inteiro, né? Sim, é aquilo lá que eu falei, recebe o salário, se paga primeiro. Se pague. Vai lá, tira os seus 10%, ou 5%, ou 20%, o que for possível. O restante, paga as coisas, usufrui, tenha lazer, vai para o cinema, vai sair para jantar. Tudo é equilíbrio, que também não adianta só ganhar e guardar, e também não adianta gastar tudo que ganha. Quando é equilibrado, tudo fica bacana. Tem que ter equilíbrio, né? Bem Equilíbrio é tudo na vida. Quando você começou a entender a importância de investir e pensar no futuro financeiro? Então, eu demorei um pouco para começar a investir. Eu comecei a investir, na verdade, eu sempre fui muito econômica. Nunca gastei tudo o que ganhava, mas eu não investia. Só guardava, né? Há 6 anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu tive um start. Eu tinha um carro que ficava parado na garagem, que eu quase não usava. Meu marido tinha uma caminhonete e eu tinha um Jeep Compass. Aí eu pensei, nossa, por que eu vou ficar com um carro nesse valor parado na garagem, né? Que eu não estou usando. O carro eu fiquei com ele 4 anos, acho que eu não andei nem 10 mil quilômetros. Aí eu falei, vou vender e vou começar a investir, porque eu assisti um vídeo de uma pessoa que explicava sobre finanças e eu falei assim, nossa, está na hora de eu começar a investir. E aí eu vendi meu carro e comecei. E depois que eu comecei, eu tomei gosto. Aí você quer aprender, é aquilo que eu falei. Depois que você começa, aí você quer aprender cada vez mais, aí você não quer ficar mais sem uma reserva. Então, assim, eu comecei pela minha reserva, aí eu comecei investindo e hoje criou um hábito. Hoje eu ensino até para os meus filhos. Muito bom, né? É. A gente tem que sempre pensar naquilo que tem, né? Por exemplo, eu tenho uma boneca e não vou usar ela. Não gosto mais dela. Daí eu vendo, né? Pra ter aquele dinheiro. Você vende ela e você faz alguma coisa com aquele dinheiro. Pensar se eu realmente quero aquilo, se eu deixo lá guardado, enfio no guarda-roupa, tudo sem doar ou às vezes vender, né? Sim. Aí você vai decidir. Igual, de repente, você tem umas roupas que você não usa. E você vai decidir se você quer doar ou se você quer vender. Vender mais em conta, fazer um dinheiro e comprar uma outra peça nova. Investir é algo distante para adolescentes. Ou é possível começar com pouco? É possível. Muito possível. Hoje, tem investimentos no Tesouro Direto, um CDB, que você pode começar a aplicar de pouquinho. Hoje você compra um fundo imobiliário com menos de R$10. Você compra um fundo imobiliário, todo mês você vai lá e compra um. Ela ganha pouquinho, ela ganha R$300. Ela pode comprar, investir R$10 por mês. Todo mês ela vai lá e compra um fundo imobiliário. Hoje tem títulos públicos que você começa a investir a partir de R$30 no Tesouro. Então, assim, não é desculpa de falar assim, investimento é só para quem ganha muito, para quem tem muito dinheiro. Não. Você pode começar a investir com pouco.
Todo mês um pouquinho, todo mês. E criar aquele hábito. Que aí você vai ver aquilo lá crescer. Você compra hoje um fundo imobiliário por R$10. O mês que vem mais um, daqui a pouco você está com 12. Desses 12, todo mês caindo o rendimento, com o rendimento você já compra um só com rendimento. Então vai criando. É possível. Quem falar que não é porque não estudou, não aprendeu. Mas hoje é possível começar a investir com bem pouquinho. Então não é desculpa. Quem ganha um salário mínimo pode investir, quem ganha meio salário mínimo pode investir. Tem adolescentes que não querem investir porque acham que dinheiro é ganância, né? Não é. Dinheiro não é ganância. Isso é algo que os nossos antepassados, nossos avós, bisavós falavam, dinheiro é ganância, é mais fácil, como fala aquele ditado, de um camelo passar na agulha do que um rico entrar no reino. Não, nada disso. Ganância é quando você só pensa em adquirir e não vive, não curte, não se presenteia, não se dá o luxo de fazer uma viagem, de ter um conforto. Agora, você sabendo controlar, você sabendo usufruir do dinheiro, do jeito que eu falei para você, como nós conversamos, sobre o equilíbrio, se você tiver equilíbrio, não é ganância. Ganância é aquele que só quer ganhar, acumular. Não existe, isso aí como fala, é uma lenda, né? Um negócio que colocar na nossa cabeça. Quando eu era criança, eu falava bem assim, eu lembro das minhas tias falarem, dinheiro não dá em árvore. Você já ouviu falar isso? Já. Dinheiro não dá em árvore. Tipo assim, mãe, eu quero tal coisa. Não posso. Você acha que dinheiro dá em árvore? Então, assim, a gente cresce com essas crenças. É uma crença, na verdade, é uma crença, né? Para você achar que se você querer ganhar dinheiro é ganância, se você querer ser rico é ganância, não é. A gente sempre quer o melhor. A gente quer sempre trabalhar, claro que ganhar de forma honesta, né? Mas se você trabalha, você está ganhando seu dinheiro de forma honesta, não existe ganância. Ganância é se você não souber usufruir daquilo lá. Se você achar que sempre é sempre ganhar e nunca gastar, aí já fica meio fora do normal. Mas não é ganância. É normal a pessoa querer ter dinheiro, querer ter uma vida melhor, querer morar numa casa melhor, ter um carro confortável. Tudo dentro do que a pessoa pode, dentro dos limites dela, né? Muitos adolescentes pensam pelo lado ruim, nunca vê um lado bom em poder empreender. Sim. O que muda na vida de alguém que aprende cedo a cuidar do próprio dinheiro? Muda muito, hein? Muda, primeiramente, que ela já passa a ter uma independência muito grande, uma independência financeira, né? Então, assim, eu falo que um adolescente começar a investir desde cedo, um caso igual você, daqui uns anos que você começar a trabalhar, nossa, a diferença é muito grande lá no final. Eu já estou com 50 anos. Então, assim, se eu tivesse começado a investir com 25, eu já estaria aposentada. Eu já poderia aposentar hoje. Então, assim, eu vou demorar um pouco mais para aposentar, porque eu não comecei a investir lá atrás. Mas também eu não tinha esse conhecimento, nunca ninguém havia falado para mim sobre finanças, né? Então, assim, hoje está mais fácil. Meus filhos, eles já estão aprendendo, eles já estão com 22 anos, eles, né, já têm uma noção, já sabem. Então, eles podem começar a investir agora, logo que eles começarem a ter renda, porque por enquanto eles não têm ainda. E eles vão aposentar mais novos, no seu caso também. Mas eu falo no meu não, porque eu demorei para aprender, mas nunca é tarde. Só que eu falo que não importa a idade, quem começa a investir, não importa a idade, a liberdade financeira vem. Aquilo que você disse, né? Tem que ter uma reserva de emergência. Sim. Sempre começar pela reserva de emergência. Vai começar a investir? Sim. Começa com a reserva de emergência. Tem a reserva de emergência formadinha? Aí começa a investir, aos poucos. Coloca ali no CDB, compra um fundo imobiliário, coloca um pouco em títulos públicos e vai. E hoje em dia é muito fácil aprender. Você acredita que sucesso financeiro precisa estar ligado apenas a ganhar muito dinheiro? Não acredito. O sucesso financeiro engloba mais coisas. Não é só o dinheiro. É aquilo que eu falei. O sucesso financeiro, ele vem junto de você fazer algo que gosta, de você saber aproveitar a vida com a família, você ter tempo para você, um tempo para viajar, um tempo de reflexão, você ter sua fé. Ter sucesso não quer dizer só o financeiro, porque tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não se sentem umas pessoas de sucesso. Sente uma pessoa, às vezes, sozinha, frustrada, e o sucesso eu acho que ele engloba tudo. O sucesso eu acho que é você se sentir bem com o que faz, você gostar do que faz, né? Você ter uma família que você ama ali junto, você ter amigos que você possa
partilhar momentos. Então, eu acho que o sucesso engloba tudo. Não é só o dinheiro. Porque o dinheiro é só uma parte do processo, né? Porque não adianta ter só o dinheiro. Você precisa ter saúde também e dedicação no que você faz, na sua família, você ter tudo junto. Porque ter só um também não vai resolver. Não adianta você também ter tudo isso e não ter o dinheiro. Então, sim, uma coisa leva a outra. Mas o sucesso financeiro não quer dizer só o dinheiro em si. Tem muita gente que acredita que sucesso financeiro é ganhar muito dinheiro, né? Mas é completamente o contrário. Sim, tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas não vivem a vida. Aí que sucesso é esse? Não podemos dizer que isso é um sucesso financeiro. Eu acho que o sucesso financeiro vai além disso, né? O que nunca pode faltar em alguém que deseja empreender e construir uma vida sólida? Não pode faltar determinação, muita determinação e disciplina. Duas coisas que não podem faltar. Uma pessoa que quer empreender, ter sucesso nessa trajetória. Porque, como eu falei, para empreender é dedicar. Mas é muita dedicação. Porque, como a gente vê na rede social, nas coisas que a gente vê, é tudo muito bonito, né? Mas empreender é dedicação e disciplina. Se não tiver essas duas coisas, não adianta você falar assim, eu vou abrir uma loja. Aí você vai uma vez na semana na loja e deixa na mão de funcionários. Não. Você tem que estar ali junto. Atendendo o seu cliente, vendo as demandas, vendo as dificuldades, o que precisa melhorar, o que precisa melhorar no atendimento, tudo. Então, assim, para ter sucesso, eu acho que em qualquer coisa, para empreender e ter sucesso em qualquer ramo que escolher, vai ter que ter disciplina e comprometimento. Se não tiver, dedicação. Tem que acompanhar o processo, né? Todinho. Que conselho você daria para um adolescente que sonha em crescer, conquistar a independência e construir um futuro melhor? Que conselho? Que ele estude bastante, que ele trabalhe, quando começar a trabalhar, que ele aprenda a dividir trabalho, lazer, né? Não faça só um ou só outro. Que ele invista em tudo, na saúde dele, porque também é importante você ter saúde, você fazer uma atividade física. Que ele faça investimentos, como nós dizemos, né? Que ele poupe um pouco do que ganha e faça umas aplicações, que aprenda, vá aos poucos aprendendo e fazendo. E que faça o que goste. Passe a fazer algo que goste. Jamais opte por uma profissão só pelo dinheiro. Eu vou trabalhar nisso porque está dando muito dinheiro. Não é o que eu gosto de fazer, mas eu vou. Não. Porque lá na frente ele vai se frustrar. Então, sim, primeira coisa é fazer o que gosta. Descobrir o que ele gosta e investir naquilo, né? Porque hoje em dia é difícil. Eu sei que é difícil quando é jovem descobrir o que a gente gosta, né? Como eu falei no início, eu sonhava em ser dentista. Hoje eu vejo que eu escolhi a profissão certa. Eu não me vejo como dentista. Talvez se eu tivesse feito a faculdade, talvez eu ia gostar e ia me dedicar. Mas hoje eu não me vejo. Eu gosto do que eu faço, eu amo. Então, assim, tem que descobrir o que gosta. Porque quando você faz o que gosta e dedica, e você estuda, e você investe naquilo, o resultado vem. Sempre vem. Pode demorar, mas vem. Porque também não é rápido. Tem gente que acha que empreender, assim, começou hoje, amanhã já vai estar dando certo. Não, demora. Empreender não é da noite para o dia. Vai demorar, vai dedicar, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E você vai, não pode desistir no caminho. Então, assim, tem que ter persistência também. Os jovens de hoje, eles querem as coisas muito para ontem, né? Querem começar um negócio e o negócio já bombar. E não é assim. Porque é aquilo que eu disse. Muitas pessoas bombam, vão lá nas redes sociais, inventam um negocinho ali, bomba e já fica milionário. E acaba que os outros acham que vão fazer e vai acontecer. E não é. Por isso que muitos se frustram, né? Muitos jovens se frustram porque falam, o fulano é tão novo, já tem 15 anos, 16 anos, só tem isso. Já é milionário, já não sei o quê. Esses blogueirinhos, né? Então, assim, também não ficar se baseando. E outra coisa que eu acho que é um conselho que eu tenho que dar é nunca ficar se comparando com o outro. Olhar o outro na rede social lá e ver que a vida dele é perfeita e se comparar. Não se compare. Primeiro, porque a vida dele não é perfeita. Porque na rede social a gente coloca só o que é bonito. Ninguém coloca o que é feio na rede social. Quando você vai fazer uma foto sua com sua amiguinha, o que você posta? A foto mais bonita que vocês tiraram, né? Faz várias fotos. Aqui uma ficou feia, o cabelo não tá legal, você não vai postar. Então, assim, hoje em dia as pessoas olham ali na rede social e ficam se culpando, se cobrando. O fulano... Não. Olha pela sua vida, vai fazer o que você gosta, vai dedicar que o resultado vem.
Tem muita gente que fica se comparando, né? Se comparando, não tem que se comparar com ninguém, cada um tem um jeito. Então, se o fulano faz isso e deu certo. Ele fez isso e deu certo, mas para você pode ser que não. Pode ser que você tenha outra maneira de fazer e dar certo. Fica se comparando, achando que a vida do outro é perfeita. Não mas é. a minha vida não é imperfeita e tenta A gente sabe que ser não igual ao outro, né? A gente sabe que não é, viu, Ana? Então, assim, nunca se compare. Quando você vê uma foto da amiguinha lá e aquele negócio tão bonito, tão perfeito, não fique se culpando. Nossa, parece que a vida dela é melhor, que a família dela é isso e aquilo. Não, porque na rede social a gente só posta o que é bonito. Então, muitos se frustram por isso, porque ficam olhando e se cobrando. Talvez você esteja ouvindo esse episódio agora pensando que ainda é muito cedo para se preocupar com dinheiro, investimentos ou futuro. Mas a verdade é que quanto antes você aprender a cuidar daquilo que tem, mais preparado estará para construir aquilo que deseja. Educação financeira não é sobre viver preso ao dinheiro, é justamente o contrário. É sobre não deixar que a falta dele controle sua vida, seus sonhos e suas escolhas. E talvez o futuro que você tanto imagina comece em atitudes simples que você decide ter hoje, como aprender, se organizar, economizar, investir e acreditar que é possível construir algo maior. Regiane, muito obrigada por ter compartilhado sua experiência com a gente e por trazer uma conversa tão importante para os nossos jovens. Eu que agradeço pelo convite. Você poderia deixar uma mensagem final para a nossa audiência? Sim, com certeza. A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, somente os jovens, é que o dinheiro, ele não te deixa preso, muito pelo contrário, ele te dá liberdade financeira. Então, quanto antes você começar a investir e pensar no seu futuro, melhor será. Por quê? Porque você terá liberdade para ir onde quiser, para fazer o que quiser e não ficar preso a nada. Então, assim, quanto antes você pensar no seu futuro e começar a investir, nem que seja um pouquinho por mês, você vai ver que a diferença será grande lá no final. Nossa, vou salvar essa dica. Muito obrigada. Regiane, conta um pouquinho da sua loja pra gente. A minha loja fica na Vila Aurora, na Avenida Joaquim de Oliveira, número 911. Super fácil de achar. Uma quadra atrás da Laios, ali da Farmácia Drogazil e Centrofarma. Vou aguardar vocês para conhecê-la. E se esse episódio fez sentido para você, já se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações para não perder nenhum episódio da SAcast. E compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa aprender que cuidar do futuro deve começar agora. Obrigada por ter ficado até aqui, valeu e até o próximo episódio. Tchau!